Mas você citou algo interessante, a Estônia fazia parte da União Soviética, né. Mas ela se juntou à OTAN. E agora o grande problema com a Ucrânia, entendo eu, que foi porque o Putin não queria que a Ucrânia tomasse, fosse para o lado da OTAN, digamos assim, né. Por que que agora que a Rússia se por que que foi a Ucrânia o grande problema? Por que que lá atrás, por exemplo, a Estônia foi tranquilo e a Rússia teoricamente, não sei se aceitou de bom grado ou não, explica um pouquinho pra gente. Na verdade, setor de bom grado não. Eles não queriam, era claro, né? Mas a Rússia não tinha força para fazer nada à época. Por quê? A década de 90 foi a década do Boris Yeltsin no poder. Para quem não conhece, até recomendo que pesquise aí depois. Coloca assim no YouTube: Best Moments of Boris Yeltsin. Era um cara que tinha graves problemas com bebida, ele ia fazer pronunciamento, ele arrotava em público, ele ficava tombando, virava cara. Enfim, né? Imagina, eu sei, por exemplo, tem uma entrevista bem famosa que tá Bill Clinton nos Estados Unidos, dando uma entrevista do lado do Boris Yeltsin. E aí o Boris Yeltsin, acho que não lembro se ele arrota, se ele tropeça, tal, e aí o Bill Clinton olha pra ele e começa a dar risada do Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia. E aí o Boris Yeltsin dá risada. Sabe, figura meio Aham. bobalhão? Imagina hoje, por exemplo, alguém dar risada da cara do Putin numa Nossa. entrevista. Nem dá pra imaginar isso, né? E a figura de um líder, ela impõe o respeito também. Então a Rússia da década de 90 foi uma Rússia que declarou moratória, foi uma Rússia que privatizou toda a estrutura que eles tinham ao preço muito baixo, porque estava tudo sucateado. Então, era uma Rússia que, por mais que militarmente fosse muito forte, não tinha condição de manter os países sobre a sua esfera de influência. Até tentou. Criou uma organização chamada de SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Mas grande parte dos países nem aceitou fazer parte da SEI. Foi para o lado da União Europeia. Nos anos 2000, a coisa muda. Porque entra o Putin. E o Putin, várias críticas que a gente pode fazer a ele, mas é fato que, assim, economicamente e do ponto de vista de desenvolver o nacionalismo no povo russo, ele foi sensacional. Tanto que, por exemplo, hoje, as críticas ao Putin, elas são crescentes. Mas principalmente com parte da população mais jovem. A galera de 30, 40, 50 anos para mais, que viu que foi o governo do Boris Yeltsin e viu que foi o governo Putin, ainda gosta do Putin. Ainda vê o Putin como o cara que recuperou a Rússia. Por exemplo, a Rússia, ela perdeu na década de 90 um território super estratégico chamado de Chechênia. Na prática, são muçulmanos que conseguiram ganhar, um grupo ali de muçulmanos pequenos conseguiu ganhar do segundo ou do maior poderio militar do mundo na época, que era dos russos. Percebe como a Rússia ela vai perdendo credibilidade? Quando o Putin ele ascende ao poder, uma das primeiras coisas que ele faz, vamos reconquistar a Chechênia. A gente não pode perder para esse grupo de muçulmanos, vamos reconquistar e inclusive fazer acordo com eles. Aí o Putin vai lá, ele se aproveita aqui nos anos 2000. Praticamente todas as commodities sobem muito de preço porque a China está consumindo, porque a Índia está consumindo. E o que, que a Rússia vende? Gás natural, petróleo. E aí começa a reconquistar o nacionalismo do povo russo, começa a vender os seus combustíveis fósseis, começa a se aproximar também da União Europeia, pelo menos economicamente, e vai desenvolvendo a Rússia de novo. O Putin, ele gasta quase 10 anos só recuperando a economia da Rússia. Quando que o Putin ele começa a ficar mais altivo novamente geopoliticamente? Pós anos 2010, porque a Rússia já estava forte de novo. E aí o Putin interfere na Síria, aí o Putin interfere na Crimeia, aí que você vai voltar a ver a Rússia participando de novo do jogo geopolítico. Mas na década de 90, por isso que esses países foram para a União Europeia, para o lado ocidental. Porque a Rússia não tinha força. É isso, a Rússia estava muito enfraquecida. Internamente, poxa, a crise da Rússia de 97, né? A moratória que eles declararam foi uma das piores crises ali pro leste europeu.